Emocionante descoberta. Milionário surpreende faxineira carregando filha por um motivo inesperado. Maria respirou fundo, sentindo o aroma do café fresco vindo da cozinha. Era mais um dia que começava cedo na comunidade do subúrbio do Rio de Janeiro. Com 35 anos de vida e uma rotina puxada, ela se preparava para mais uma jornada como faxineira. Com Ana, sua filha de 7 anos, nos braços, sentia o peso da responsabilidade, mas também a força que vinha do amor incondicional que nutria por ela e por sua mãe, Dona Cleusa, que já não tinha a mesma disposição. Maria era pura garra, uma verdadeira guerreira que lutava contra as dificuldades com um sorriso no rosto. Cada dia, uma batalha, cada dia, uma esperança renovada. Hoje, algo diferente estava por vir. Maria foi contratada para limpar um luxuoso apartamento em Ipanema, um lugar que ela apenas conhecia pelas histórias que ouvirá na TV e pelas imagens nas redes sociais. Ao chegar, seus olhos se arregalaram. Os acabamentos em mármore, a decoração impecável, tudo ali parecia um mundo à parte do seu cotidiano simples e humilde. Mas ela tinha um trabalho a fazer. Enquanto limpava, seu coração pulsava ao lembrar da comida quentinha que precisava preparar para Ana e do desejo dela de ter uma vida melhor, com oportunidades e sonhos realizados. Enquanto Maria passava um pano úmido, sua mente vagava. Ela podia ouvir o eco dos risos e das conversas da elite, que raramente pensavam nas dificuldades que pessoas como ela enfrentavam. Ela se sentia invisível, como se fosse apenas mais uma sombra naquelas paredes opulentas. Foi então que Lucas, um jovem milionário de 30 anos, entrou no apartamento. Ele parecia perdido em seus próprios pensamentos. Os olhares dos dois se cruzaram e, por um instante, a sala de estar se encheu de emoções não ditas. Oi, tudo bem? Ele perguntou, surpreendendo-a. Maria sorriu timidamente, enquanto uma onda de nervosismo a acometia. Naquele encontro inesperado, ela começou a se abrir sobre suas lutas e os desafios que enfrentava. Lucas a ouviu atentamente, e a conexão entre os dois se aprofundava. Ele, que sempre teve tudo à disposição, não podia imaginar o peso real da vida de uma mãe batalhadora como Maria. Você é admirável, disse Lucas, tocando o coração de Maria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conversa os levou a um dilema moral. Lucas queria ajudar Maria, fazer algo significativo, mas hesitava, temeroso do que a sociedade diria. A ideia de convidá-la para um evento de caridade parecia incrível, mas ele se sentia preso entre dois mundos. Maria, ao aceitar o convite, viu-se diante do olhar julgador da elite carioca. Ao entrar, sentiu olhares perenes, murmúrios, e um frio na barriga. O momento de ruptura veio quando uma influenciadora famosa lançou um comentário cruel sobre sua presença. O riso da multidão ecoou e, por um segundo, a esperança de Maria parecia desmoronar. Mas, com a força de sua maternidade pulsando dentro dela, ela se levantou, a voz firme e segura, contando sua história, seus sonhos, sua luta diária. O ambiente, antes frio e indiferente, começou a mudar, e a coragem que emanava dela fez Lucas perceber que a verdadeira riqueza estava nas conexões que formamos. Maria, naquele instante, não era apenas uma faxineira, ela era a voz de milhares que lutavam por dignidade. O que acontecerá a seguir? Conseguirão quebrar as barreiras sociais e criar um espaço que respeite a dignidade de todos? A tensão pairava no ar, e a emoção estava à flor da piel. As palavras de Maria ressoaram na sala, como um eco que não se apagaria facilmente. Lucas a olhava com admiração, sentindo-se cada vez mais ligado àquela mulher que, em poucos minutos, havia se tornado um símbolo de esperança e resiliência. Os murmúrios em torno deles começaram a diminuir, enquanto um conforto silencioso se estabelecia. Com a coragem que Maria havia demonstrado, o ambiente se transformou, alguns convidados trocaram olhares, perplexos, enquanto outros pareciam tocados.
Aquela mulher, que parecia tão fora do lugar, estava se tornando a protagonista da noite. Lucas, por sua vez, percebeu que, tal como Maria, ele também precisava se libertar de certos rótulos impostos pelo mundo. Mas o que exatamente ele poderia fazer? Após o discurso, Maria sentiu o peso da situação. Mesmo que o calor da aceitação começasse a envolver seu coração, as críticas ainda eram palpáveis. Olhando para Lucas, viu um homem angustiado, lutando com seus próprios demônios internos. Era uma batalha que ele vivia não apenas por ser um homem rico, mas também ao tentar encontrar seu verdadeiro propósito. Maria se lembrou de Ana, e como tudo o que fazia na vida tinha um objetivo, dar a ela um futuro melhor. No fundo, estamos todos lutando por algo, não é? Maria disse, quebrando o silêncio entre eles. Lucas assentiu, com uma expressão profunda no rosto. É verdade. Às vezes sinto que estou apenas vivendo uma vida que foi planejada para mim. Não sei o que realmente quero, ou quem sou fora das expectativas dos outros. Ambos sabiam que estavam em mundos diferentes, mas suas almas pareciam se encontrar em um espaço onde entender era a chave. Lucas decidiu que iria se desvincular, se libertar de sua vida de excessos e buscar algo mais significativo. Maria, por sua vez, precisava mostrar à filha que suas origens não a definiriam. A conversa entre eles fluiu por horas, abordando não apenas suas lutas, mas também os sonhos que cada um abraçava. Eles compartilhavam histórias de suas infâncias, das dificuldades, mas também das esperanças e momentos de alegria. À medida que a noite avançava, a ligação entre eles se tornava uma força inquebrantável. No entanto, uma reviravolta inesperada entrou na fala de um dos convidados. E se o que você está fazendo é apenas uma maneira de aliviar sua culpa, Lucas? Você não pode simplesmente se sentir bem com você mesmo ao ajudar uma faxineira em um evento de caridade. O comentário cortou o ar como uma faca. O ambiente ficou tenso. Maria sentiu o olhar deles a cercando novamente, como se sua dignidade estivesse em discussão. Mas então, no meio daquela pressão, ela sentiu um ímpeto dominante de resposta. Se ajudar quem precisa é um alívio de culpa, então que bom que a culpa está nos movendo para um caminho melhor. Maria declarou, sua voz ecoando forte e clara. Ter compaixão e se conectar com o próximo não deve ser uma vergonha, mas um orgulho. A multidão murmurejou, algumas expressões começaram a trocas, e as formas de julgamento começaram a falhar. Lucas encarou Maria, impressionado. Ele não sabia como reagir, mas tinha certeza de que aquele momento poderia ser o princípio de uma mudança real. Como o evento chegava ao fim, Lucas decidiu que precisava fazer uma escolha. Aquele discurso não poderia ser o final. Ele pediu para falar com ela em particular. Maria, sem saber o que esperar, se preparou para ouvir sua proposta. A intensidade de emoções pairava no ar e tudo indicava que um novo caminho estava prestes a se abrir, mas em que direção ele levaria? O olhar de Lucas, que refletia uma determinação renovada, estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo, tanto para ele quanto para Maria. Seria ela corajosa o suficiente para seguir esse novo caminho? A vida estava prestes a ficar ainda mais emocionante. O coração de Lucas pulava acelerado enquanto se afastava da festa, puxando Maria para um canto mais tranquilo do salão. A música ainda vibrava ao fundo, mas a intimidade daquele momento transformava tudo. Ele estava prestes a abrir seu coração, e a ansiedade era palpável. Maria, ele começou, mas a voz falhou. As palavras estavam ali, à beira da língua, mas ele precisava encontrar o jeito certo de expô-las. Lucas respirou fundo, tentando controlar o tumulto interno. Você foi tão corajosa lá na frente. Eu me senti envergonhado, na verdade. Você está certa, eu passei boa parte da vida agindo apenas para agradar os outros. Maria o olhava nos olhos, suas feições refletindo compreensão e apoio. Não precisa se sentir assim, Lucas. Todos nós temos nossas batalhas. O importante é reconhecê-las e decidir mudar. Ele assentiu, sentindo a força das palavras dela. Era essa confiança que o inspirava a se abrir mais. Eu tenho um projeto, algo que venho colocando em prática em segredo. Um centro comunitário, voltado para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Mas eu não sei por onde começar exatamente.
Pensei em você porque você tem uma visão da vida que eu admiro. Você pode me ajudar? Maria ficou surpresa. A ideia era grandiosa, sua mente começou a girar com possibilidades. Um centro comunitário? Isso soa incrível, mas você sabe que não sou uma especialista. Sou apenas uma faxineira, ela respondeu, quase timidamente, relembrando sua própria história. Você é muito mais do que isso, Lucas contra-argumentou, apoiando suas mãos em seus ombros. Você tem experiência da vida, e isso não pode ser comprado. Você sabe o que as pessoas precisam, o que funciona. Eu precisaria de alguém que viva isso de verdade, e você é essa pessoa. Maria sentiu um calor se espalhar por seu peito, um misto de orgulho e insegurança. Enquanto tentava processar essa nova realidade, recordou-se de Ana, e de como sempre quis um futuro melhor para a filha. O centro poderia ser a oportunidade que sempre desejou, não apenas para ela, mas para outras mães que, assim como ela, lutavam todos os dias. Mas e se as pessoas não me levarem a sério? E se acharem que eu não sou digna de fazer parte disso? Sua voz estava embargada, a vulnerabilidade exposta. Pense no que você fez naquela noite. Você se fez ouvir. Se alguém não te respeitar, isso diz mais sobre eles do que sobre você, Lucas respondeu, sua convicção clara em cada frase. Você tem a chance de ser a voz que tantas pessoas precisam. Vamos fazer algo significativo juntos. A ideia de se unir a Lucas, um homem de mundo tão diferente do dela, a fascinava e apavorava ao mesmo tempo. Afinal, poderia ela realmente se libertar das sombras que sempre a cercaram? As perguntas dançavam na mente de Maria, enquanto ela ponderava sobre a nova vida que poderia construir ao lado dele. Eu preciso pensar sobre isso, Maria finalmente respondeu, a insegurança ainda presente, mas também uma centelha de esperança. Claro, ele disse, o olhar mais suave agora. Mas não se esqueça, eu estarei aqui, independentemente da sua decisão. No fundo, Maria sabia que aquela conversa poderia ser um divisor de águas em sua vida. A possibilidade de mudança estava a poucos passos, e o desejo de crescer e fazer a diferença renascia em seu coração. Enquanto ambos se afastavam, cada um perdido em seus pensamentos, o olhar de Lucas encontrava os dela mais uma vez, e uma nova pergunta pairava no ar. Até onde eles estariam dispostos a ir um pelo outro? Era o início de uma jornada, mas as reverberações do que estava por vir poderiam desestabilizar tudo. Maria sentiu um ímpeto de coragem misturada com medo. Estaria pronta para enfrentar o desconhecido? A manhã seguinte chegou com um calor ameno, trazendo em seu rastro uma nova determinação para Maria. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras de Lucas. Você é mais do que isso. Aquela frase coava em sua mente como um mantra, fazendo-a repensar sua vida e as oportunidades que deixará passar. Sua rotina habitual, com o som da vassoura deslizando pelo chão e os cheiros de produtos de limpeza, parecia distante. Enquanto preparava o café, o olhar de sua filha Ana, que coloria desenhos na mesa, trouxe um sorriso ao seu rosto. Aquela garotinha era um espelho do futuro que ela sempre almejou. Maria pensou em como poderia ser diferente, como poderiam ter uma vida mais digna, repleta de aprendizado e esperança. A ideia de um centro comunitário a motivava. Quantas mães, quantas crianças, poderiam ser impactadas por um sonho como o dela? O dia foi passando, e a coragem que ela pensava ter apenas durante a conversa com Lucas começou a se dissipar. As dúvidas surgiram como sombras, cobertas pelo medo do fracasso. Maria sabia que precisava de ajuda, mas como? Seria capaz de fazer parte de algo tão grandioso? No trabalho, enquanto limpava as mesas do café, ouvi conversas sobre a festa do dia anterior. Alguns clientes comentavam sobre a coragem de Lucas e Maria, de como foi inspirador ver pessoas comuns se destacando. Devia ter mais como eles por aí, disse uma mulher. Aquela frase fez seu coração disparar. Era do tipo de impacto que ela sempre desejou causar, e talvez isso fosse uma pista de que ela já estava começando a deixar sua marca, mesmo que de forma sutil. Chegando em casa, olhou Ana novamente, que estava concentrada em suas cores. Mamãe, você vai me levar junto no seu centro comunitário? A pergunta fez Maria engasgar. Seria capaz de trazer a filha para um projeto tão importante?
A dúvida combateu com uma centelha de esperança. Quem sabe, meu amor? Vamos fazer coisas grandes juntas. Com essa ideia surgindo, Maria pegou o celular e decidiu mandar uma mensagem para Lucas. Oi, Lucas. Pensei bastante e eu gostaria de ajudar no centro comunitário. Mas preciso entender melhor o que você precisa. Assim que pressionou enviar, uma onda mista de emoção a invadiu. Estava tomada pelo medo do que essa decisão poderia significar, mas também por uma empolgação crescente pelo que poderia vir a seguir. A resposta veio quase imediatamente. Isso é incrível, Maria. Vamos nos encontrar amanhã à tarde para discutir tudo. Tenho certeza de que juntos conseguiremos transformar essa ideia em realidade. O entusiasmo nas palavras dele iluminou seu dia, e pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu como se finalmente estivesse tomando as rédeas de sua vida. A noite caiu e, enquanto colocava Ana para dormir, Maria a abraçou forte. Uma nova resolução a preenchia, não só pela filha, mas por todas as vidas que poderiam ser tocadas pelas suas ações. Estava prestes a despertar para um mundo diferente. Mas logo, enquanto se aconchegava em sua cama, outra preocupação a envolveu. E se as pessoas não acreditassem nela? E se suas inseguranças falassem mais alto do que sua coragem? Agora que havia acenado para a mudança, como poderia lidar com os desafios que viriam pela frente? Ao fechar os olhos, o sono não vinha. Maria contava os minutos, ansiosa, enquanto uma pergunta cortava seu coração. Estaria pronta para o que estava prestes a se tornar sua nova realidade? O dia seguinte prometia um encontro que poderia mudar tudo novamente, ao mesmo tempo, envolvê-la em um mar de incertezas. A luz do sol atravessava a cortina da pequena sala de Maria, sorrindo radiante pela nova manhã. O cheiro de café fresco preenchia o ar, e Ana já estava acordada, desenhando novamente na mesa. Maria sentia um estranho turbilhão dentro de si. Cada batida do seu coração parecia ditar uma nova direção, a ansiedade e a expectativa dançavam em seu peito. No caminho para o café, ela repassava mentalmente o que queria dizer a Lucas. Seria capaz de expressar suas ideias? Um nó se formou em sua garganta só de pensar que poderia não conseguir transmitir o que sentia. A certeza de que cada palavra poderia moldar o futuro a deixava nervosa, mas, ao mesmo tempo, mais determinada. O que ela mais desejava era ver sua comunidade unida, as crianças sorrindo e aprendendo, e as mães acreditando em si mesmas. Quando chegou ao café, Lucas já a aguardava na mesa do fundo. Ele tinha um semblante sereno, e seu sorriso era contagiante. Ao se aproximar, Maria sentiu o coração acelerar. Oi, Lucas. Obrigada por me receber, ela disse, tentando esconder a própria insegurança. Oi, Maria. Estou animado para discutirmos suas ideias, ele respondeu, com um brilho no olhar. Maria respirou fundo e começou. Falei sobre suas visões, as possibilidades que via e como poderia ser um lugar de apoio e acolhimento para todos. Suas palavras fluíam aos poucos, mas a cada frase, ela se sentia mais confiante. Lucas a escutava atentamente, fazendo perguntas que a ajudavam a aprofundar suas ideias. Você tem uma visão incrível, ele elogiou, com um sorriso largo. Precisamos encontrar um espaço, uma equipe, claro, apoio da comunidade. Mas a ansiedade em Maria não diminuía. E se as pessoas não quisessem participar? E se a ideia não fosse bem recebida? Ela hesitou, mas decidiu compartilhar suas preocupações. E se ninguém acreditar em mim? Sou apenas uma faxineira, confessou, a vulnerabilidade à vista. Apenas uma mulher comum. Lucas a interrompeu, firme. Maria, é por isso que você é a pessoa perfeita para isso. Você vem de uma realidade que muitos conhecem, e você sabe como é importante. Cada palavra sua carrega um peso, porque é verdadeira. Essas palavras tocaram Maria profundamente. Era verdade, ela carregava consigo histórias e vivências que muitas pessoas não entendiam. Tal como suas amigas, assim como tantas mães que lutavam dia após dia para oferecer um futuro melhor para seus filhos. A conversa estava tomando novos rumos, e Lucas começou a compartilhar suas experiências na fundação de projetos sociais. Seu entusiasmo era palpável, e Maria sentia a energia se espalhar. Assim que terminaram, já era quase hora do almoço, e ambos sabiam que tinham muito mais trabalho pela frente.
Vamos fazer uma reunião comunitária. Precisamos ouvir as vozes das pessoas, sugeriu Lucas, segurando a mão de Maria. Você vai perceber que não está sozinha nesse sonho. A ideia de reunir a comunidade a deixou animada, mas ao mesmo tempo apreensiva. Quando compromissos começaram a tomar forma, perceberam que precisariam de um local. O olhar de Lucas buscou o seu, e a decisão de ir a uma antiga sala comunitária abandonada já estava tomando forma em sua mente. Vou fazer uma visita ao local mais tarde. Você vem comigo? Perguntou ele, os olhos brilhando com expectativa. Naquele instante, a ansiedade de Maria tomou outro significado. Era um novo começo, e por mais que dúvidas ainda persistissem, uma nova esperança começava a brotar. Seria aquele o primeiro passo de muitos? Mas antes que pudesse responder, um pensamento a atingiu com força. E se descobrissem algo sobre seu passado que tornasse tudo ainda mais complicado? A inquietação a acompanhou enquanto saíam do café, e uma pergunta ecoava em sua mente: o que ela estaria disposta a sacrificar para fazer essa ideia se tornar realidade? Maria seguiu Lucas pelas ruas movimentadas, a sensação de expectativa misturada com um frio na barriga. Cada passo em direção à antiga sala comunitária era como um golpe bem dado, uma mistura de medo e esperança que a fazia questionar sua decisão. O passado já parecia uma sombra crescente em sua mente, pronta para surgir a qualquer momento. Quando chegaram ao local, uma construção de paredes descascadas e janelas empoeiradas, Maria sentiu um aperto no peito. Sentou-se em um dos bancos quebrados do pátio, enquanto Lucas examinava o espaço. O silêncio ao redor era profundo, contrastando com os risos e gritos das crianças que brincavam em um parque próximo. É aqui que queremos construir tudo? Perguntou ela, com um tom de insegurança. Lucas se virou, seus olhos refletindo determinação. É aqui que a transformação vai acontecer. Precisamos dar vida a este lugar, Maria. Juntos, podemos fazer algo especial. Ela olhou ao redor, visualizando crianças correndo, mães se reunindo e risadas ecoando através das paredes desgastadas. A imagem era poderosa, mas a insegurança ainda a consumia. E se o que ela oferecia não era suficiente? E se alguém com um passado como o dela se tornasse um obstáculo? Naquela fração de segundo, lembrou-se de algo: seu pai, que também havia lutado por um sonho quando era jovem. Ele passou anos se dedicando a construir um projeto que nunca viu concluído. A ferida sempre esteve ali, pulsando em seu coração, e por várias vezes Maria prometeu a si mesma que não cometesse os mesmos erros. Certamente, precisamos de apoio, mas o que acontece se descobrirem sobre meu passado? E se me verem apenas como uma faxineira sem valor? Um medo escapava de seus lábios como um sussurro. Lucas aproximou-se e colocou a mão sobre o ombro dela. Maria, você não é só uma faxineira. Você é uma lutadora, uma mulher com histórias e experiências que muitos precisam ouvir. E é isso que vai conectar a comunidade a nós. As palavras dele foram como um bálsamo. Um sopro de vida que iluminava seus medos. Mas no fundo, Maria sabia que essa jornada poderia trazê-la frente a frente com seu passado. A revelação poderia vir como uma tempestade, desnudando suas fraquezas diante de todos. A possibilidade de ser rejeitada ainda a assombrava. Decidiram entrar na sala. A luz natural entrava através de janelas quebradas, dando uma aura de charme ao espaço. O cheiro de mofo e madeira desgastada a envolveu, mas, curiosamente, ela se sentiu acolhida. Era um espaço para reconstruir, não apenas para ela, mas para cada pessoa que caminhava por ali. Vamos fazer um plano, Lucas sugeriu. Precisamos desenhar um espaço que represente a comunidade. O que mais você vê aqui? O que gostaria de mudar? Enquanto discutiam, a ideia de transformar aquele lugar em um centro pulsante de vida começou a tomar forma na mente de Maria. Era a clara visão de um espaço onde cada voz seria ouvida, onde a solidão poderia ser substituída por amizade sincera e parcerias. Mas ainda havia um desejo que a deixava inquieta. Será que conseguiria ser a líder que todos precisavam? A luz do dia começava a se pôr. Quando saíram, Maria sentiu seu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de uma amiga da vizinhança, perguntando o que ela estava fazendo daquele dia. Precisamos nos encontrar. Pode haver algo importante, dizia a mensagem.
Maria hesitou ao olhar para a tela. Poderia essa mensagem ter a resposta que ela tanto procurava ou seria apenas mais uma fonte de preocupação? Ela olhou para Lucas, que a encorajou com um gesto afirmativo. Era hora de confrontar mais do que apenas seu passado, era hora de desvendar um novo futuro. Com a mensagem martelando em sua mente, ela respirou fundo e decidiu que precisava responder. O que mais essa nova etapa poderia revelar para ela? Com o coração acelerado, Maria mordeu o lábio, perguntando-se se estava pronta para o que estaria por vir. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, Maria caminhou apressada em direção ao café onde se encontraria com sua amiga. A mensagem a inquietava. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper seus planos naquele momento? Ela sabia que, de alguma forma, aquela conversa teria um peso. O verdadeiro significado das palavras ainda permanecia um mistério. A porta do café se abriu com um tilintar suave, e o aroma de café fresco a envolveu. Os clientes murmuravam, envoltos em conversas e risadas, mas Maria se sentou num canto, permitindo-se observar antes de encontrar o olhar de sua amiga. A tensão no ar, quase palpável, fez seu coração acelerar. O que seria tão urgente? A amiga chegou pontualmente, com um sorriso que desmentia a gravidade da situação. Oi, Maria. Obrigada por vir. Estou tão feliz em te ver. Ela parecia animada, mas Maria percebeu que havia algo mais por trás da alegria. Oi, tudo bem? Maria forçou um sorriso, o estômago repleto de perguntas não ditas. Você mencionou que era importante. Sim. Senta aqui, sua amiga disse, puxando uma cadeira. Você se lembra daquele projeto que eu te contei? O que o filho da dona Teresa está fazendo? Maria assentiu, lembrando-se de como a vizinhança estava unida em torno daquela ideia inovadora para revitalizar a comunidade. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. A transformação estava começando. Ele tem um patrocinador incrível. Um investidor que acredita numa mudança de vida. A amiga disse, os olhos brilhando. E é aí que você entra. Ele está procurando pessoas com histórias para contar, e eu pensei em você. Maria prendeu a respiração, os pensamentos borbulhando. Mas, eu não sei se sou a pessoa certa. O medo que sentia antes voltou com força total. O que eu sei fazer além de limpar? Maria, você sabe muito mais. Você viveu. Sua história, suas lutas, tudo isso pode inspirar muitos. Ele quer ouvir pessoas com experiências reais, e você é uma delas. Pode ser a sua oportunidade de ajudar a mudar a vida das pessoas, como você sonha. As palavras de sua amiga ecoaram em sua mente, como um eco distante que se tornava mais claro. O frio na barriga diminuiu um pouco, substituído por uma pequena chama de esperança. Ela imaginou a possibilidade de ser ouvida, de ser vista. Mas o passado ainda a assombrava. O que aconteceria se ela falasse, se as pessoas descobrissem quem realmente era? Se eu puder ser uma voz, então, talvez eu devesse tentar. Maria murmurou, sentindo a dúvida misturar-se com a determinação. O orgulho tomou conta, mas a insegurança a puxava de volta. E se ela fracassasse? E se a comunidade a olhasse com desprezo? Ela olhou nos olhos de sua amiga e pediu apoio silencioso. O que preciso fazer? Precisamos contatar esse investidor. Eu posso te ajudar a preparar algo. O que você acha de conversarmos com ele juntos? Maria assentiu lentamente. A cada batida do coração, sentia a possibilidade de uma nova vida se formando. De um futuro que poderia ser, finalmente, sobre novas oportunidades. Quando a amiga começou a se empolgar com os detalhes, uma ideia começava a tomar forma na mente de Maria. E se ela usasse seu passado não como um peso, mas como uma parte de sua força? A voz de Lucas ecoou em sua cabeça, é isso que vai conectar a comunidade a nós. E, nesse momento de revelação, seu celular piscou novamente. Uma nova mensagem apareceu na tela com um nome familiar, falo com você mais tarde. Seu passado não é um peso, é seu impulso. Era de sua mãe, e as palavras fizeram seu coração acelerar. O que você vai fazer agora? Sua amiga perguntou,
a expressão dela revelando apoio incondicional. Maria olhou para o horizonte, esperando que a luz do futuro começasse a brilhar. Vou atrás do meu passado e transformá-lo em algo que importa. Com a determinação crescendo, ela sabia que essa jornada estava apenas começando. Mas uma nova pergunta a assombrou. Quem seria ela quando isso tudo terminasse? Naquela noite, Maria decidiu que todos precisavam conhecer não apenas o que ela havia sobrevivido, mas o que ainda tinha pela frente. E quando a madrugada chegou, seu coração se preparava para um novo e inesperado capítulo. Um que poderia revelar segredos de família que ela nunca esperou. Quem era esse investidor? E que laços poderiam surgir do reencontro com seu passado? Maria acordou com o primeiro raio de sol atravessando a janela, iluminando seu quarto de forma suave. Os sentimentos da noite anterior ainda ecoavam em sua mente. A mensagem da mãe a intrigava. O que exatamente ela queria dizer com que seu passado não é um peso, é seu impulso? Isso girava incessantemente em sua cabeça enquanto tomava um banho, deixando a água quente aliviar a tensão em seus ombros. Ao se olhar no espelho, Maria tentou buscar coragem no reflexo. Você consegue, Maria. Acredite em você mesma, murmurou para si, enquanto secava os cabelos com uma toalha. A ideia de conversar com o investidor ainda a deixava nervosa, mas havia uma pequena chama de esperança queimando dentro dela. Um novo dia significava uma nova chance de se descobrir. Depois de se vestir, pegou uma xícara de café e decidiu ir até a casa de sua mãe. Estava determinada a desvendar os segredos do passado que tanto a deixavam angustiada. O percurso até a casa delas era tranquilo, com o sol iluminando o caminho e as pessoas começando sua rotina. Ao longo da caminhada, o aroma de pão fresco de uma padaria a fez sorrir. As pequenas coisas eram, para ela, como lembretes de que havia beleza em meio à luta. Quando chegou, sua mãe estava na cozinha, preparando um lanche. O cheiro de café e bolo no forno era acolhedor e familiar. Maria entrou, e um sorriso se formou no rosto da mãe ao ver a filha, mas logo se preocupou. Está tudo bem, Maria? Você parece pensativa, perguntou, enquanto servia um pedaço do bolo. Estou um pouco nervosa, mãe. Recebi uma proposta, e preciso entender melhor minha história. Você pode me contar mais sobre o passado da nossa família? O coração de Maria batia rápido. Era um assunto delicado, e ela sabia que poderia trazer à tona feridas antigas. A mãe hesitou, os olhos se perdendo em memórias que pareciam dolorosas. Tem coisas que eu preferia não reviver, mas já que você está preparada para isso. Sim, posso te contar. Enquanto a mãe falava, Maria ouviu a história de sua avó, uma mulher forte que tinha lutado contra adversidades enormes para criar seus filhos sozinha. Cada palavra da mãe era como uma lâmpada se acendendo, revelando segredos que estavam escondidos debaixo do tapete. Ela era faxineira também, sabia? A voz da mãe tremia enquanto falava. Ela sempre dizia que o trabalho dignifica, mas que cada um tem sua própria trajetória. E você, minha filha, tem uma força que é dela. Maria sentia lágrimas nos olhos. Ao ouvir sobre a avó, sentiu uma conexão, como se finalmente estivesse entendendo de onde vinha. Mãe, eu quero usar isso para ajudar as pessoas. A história da nossa família precisa ser contada. Sua mãe olhou fixamente nos olhos de Maria, a emoção refletida na expressão dela. Você precisa fazer isso, mais do que tudo. Sua avó teria orgulho de você. Esse momento trouxe um novo ânimo a Maria. Se sua avó havia lutado tanto, talvez ela pudesse fazer o mesmo. A jornada estava apenas começando, mas agora havia um sentido maior naquilo que parecia apenas um emaranhado de dificuldades. Após o lanche, Maria se despediu da mãe, agora mais confiante. Ela precisava reunir seus pensamentos e organizar o que queria falar com o investidor. A possibilidade de ajudar sua comunidade a inspirar outros a se levantarem acendeu uma vontade dentro dela, como uma chama inextinguível. Naquele momento, um pensamento a atingiu com força: era hora de transformar a dor em poder. Enquanto voltava para casa, Maria notou o telefone vibrando no bolso. Era uma mensagem de sua amiga, ansiosa para saber como seria o encontro. Estou pronta para essa mudança, pensou Maria enquanto respondia. Só preciso saber uma coisa.
O que esse investidor sabe sobre o meu passado? E com essa questão ecoando em sua mente, ela sabia que as revelações ainda estavam a caminho, e que a história dela não era apenas sobre dor, mas sobre superação. O que mais ela descobriria quando finalmente se encontrasse com o investidor? Maria passou o resto do dia ansiosa, seu coração acelerava a cada nova mensagem que chegava. Ela revisava mentalmente o que gostaria de dizer ao investidor, mas a verdade é que a inquietação da incerteza a dominava. Aquela reunião não era apenas um encontro de negócios, era uma oportunidade de transformar seu passado em algo grandioso, um legado que reverberaria por gerações. No dia seguinte, enquanto se preparava, Maria olhou pela janela, absorta na beleza do céu azul. Precisava deixar suas inseguranças para trás. Para cada medo, existe uma coragem, repetiu para si mesma, enquanto vestia uma blusa nova que havia comprado para essa ocasião. Ao sair de casa, um misto de nervosismo e expectativa a acompanhava, mas no fundo, ela sabia que este era o momento certo. A reunião aconteceria em um café movimentado no centro da cidade, um lugar onde muitas ideias se encontravam e sonhos se iniciavam. Ao entrar, ela avistou o investidor, um homem de meia idade, cabelos grisalhos bem arrumados, com um ar de segurança que estendia um convite silencioso. Maria respirou fundo e se aproximou. Oi, sou a Maria. Obrigada por me receber, disse, tentando esconder o tremor na voz. Maria, que bom conhecê-la. Estava ansioso pela nossa conversa, respondeu ele com um sorriso acolhedor. Eles se acomodaram à mesa e, após algumas trocas de cortesia, o investidor começou a falar sobre oportunidades e ideias inovadoras. Mas a mente de Maria estava em outro lugar. As lembranças da história de sua avó e da força que ela transmitirá, tudo isso pulsava na mente dela. Aproveitando um momento de pausa, ela decidiu que não poderia segurar aquele impulso. Eu vim aqui não apenas para falar de negócios, mas para compartilhar uma parte profunda de mim, começou ela, com a voz firme. Minha avó era faxineira e enfrentou muitos desafios. Tudo o que sou hoje é reflexo dessa luta. Minha intenção é criar um projeto que ressoe com pessoas que, como ela, superaram adversidades. Acredito que isso pode inspirar e ajudar muitos outros na nossa comunidade. As palavras fluíam dela como um rio, e o olhar do investidor se intensificou, surpreendido pela sinceridade e paixão que Maria transmitia. Você está me dizendo que seu projeto está diretamente ligado à sua história familiar? Ele perguntou, interessado. Sim, e quero que o investimento não seja apenas financeiro, mas em algo que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Eu quero contar a história da minha avó, transformar a dor em aprendizado e empoderar outras mulheres, respondeu Maria, sentindo sua voz ganhar mais força a cada palavra. O investidor a escutou atentamente, sua expressão mudando gradualmente de ceticismo para consideração. Isso é muito interessante, Maria. Não é apenas sobre números, mas sobre impacto real na sociedade. Eu poderia me interessar, mas preciso entender melhor como você planeja fazer isso. Nesse momento, Maria sentiu uma centelha de esperança acender. Era a chance que tanto desejara. Mas antes que pudesse continuar, seu telefone vibrou na mesa, interrompendo o clima. Ela olhou para a tela e viu um número desconhecido, mas antes que pudesse verificar, o investidor a encarou com uma expressão de curiosidade. O que você estava pensando em apresentar? Estou muito interessado em ouvir mais sobre sua ideia. Com o coração acelerado e um novo sopro de coragem, Maria começou a descrever seu projeto. Mas havia algo inquietante na sua mente, uma sensação de que aquele telefonema poderia mudar tudo. O que seria? Um sinal do passado? Essa dúvida pairava no ar como uma nuvem prestes a se precipitar. Maria sabia que, independentemente do que fosse, aquele encontro estava prestes a se tornar um divisor de águas em sua vida. Mas e se a ligação revelasse algo que ela não estava pronta para enfrentar? Enquanto continuava a explicar seu projeto, a curiosidade sobre o chamado a consumia. A hora da verdade se aproximava. O que a aguardava do lado de fora? Maria não podia deixar que a ansiedade a dominasse. Aquela reunião significava tudo para ela. O investidor estava claramente interessado nas suas ideias, e isso só poderia ser um bom sinal. Com a voz firme, ela seguiu adiante,
descrevendo como o centro comunitário poderia ser um espaço de acolhimento e aprendizado para tantas mães e filhos que, assim como ela, enfrentavam as mesmas lutas. Queremos oferecer cursos, apoio psicológico, e até mesmo um espaço de convivência. Um lugar onde todos possam se sentir vistos e valorizados, disse Maria, enquanto os olhos do investidor brilhavam com interesse. Ele anotava suas palavras, e Maria sentia que cada frase a aproximava mais do seu sonho. A paixão pela mudança pulsava em seu coração, e aquela sala parecia encher-se de esperança. Mas, no fundo, a tensão da ligação perdida ainda a atormentava. Enquanto continuava a falar, sua mente vagava por um labirinto de pensamentos. O que poderia ser tão urgente a ponto de interromper um momento que poderia mudar sua vida? Sentiu um formigamento na mão, e por instinto, pegou o celular. O número continuava desconhecido, mas a vontade de saber o que havia do outro lado era maior do que o medo de uma possível surpresa. E se fosse alguém do passado, alguém que não deveria reaparecer? E se as revelações fossem mais pesadas do que ela estava preparada para carregar? Maria decidiu ignorar aquele pensamento e manteve o foco. E essa transformação começaria aqui, neste espaço que você torceu para ser revitalizado, porque será o coração da nossa comunidade. Ela concluiu, olhando nos olhos do investidor. Admiro sua visão, Maria, ele comentou. É exatamente esse tipo de projeto que eu apoio. Mas ainda precisamos discutir a viabilidade financeira e como envolver a comunidade. Maria assentiu, mas ouvir isso ativou uma corrente de adrenalina. Ela poderia fazer isso. A cada palavra, seu coração pulsava mais forte. Era um momento transformador, e ela estava sentindo que as promessas de mudança estavam ao alcance das suas mãos. Decidiu então que era hora de dar um passo além. E se eu convidar membros da comunidade para falarem diretamente com você? Isso poderia mostrar que não é só a minha visão. É algo que todos nós queremos. O olhar do investidor se iluminou novamente. Isso seria uma excelente ideia. Meus colegas e eu teríamos uma experiência direta do impacto que isso pode ter. Uma apresentação em grupo seria muito valiosa. Maria sentiu um misto de alívio e empolgação. Começava a imaginar reunir amigos, mães da vizinhança e todos que podiam se beneficiar de um espaço como aquele. O próximo passo estava muito próximo. Enquanto esse novo fogo ardia dentro dela, o telefone vibrou novamente. Um lembrete no fundo da sua mente a impulsionou a checar. Era uma mensagem da amiga. Maria, precisamos falar sobre um assunto sério. Uma notícia muito importante. O coração de Maria disparou. Ela respirou fundo e decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas a curiosidade e o receio eram uma dança constante dentro de si. Com licença, preciso atender a isso, disse, levantando-se antes que a ansiedade a consumisse. O investidor a observou, mas permitiu que ela se afastasse um pouco. Maria saiu do café e atendeu. Alô? A voz era calma, mas a inquietação fazia seu estômago girar. Maria, é a Denise. Você não vai acreditar, mas o tal investidor que você vai encontrar, ele está ligado ao passado da sua família. Liguei agora porque acho que você precisa saber isso. As palavras dela explodiram como fogos de artifício na mente de Maria. O que isso significava? Seu passado estava de volta à sua porta, e a troca entre um sentimento de medo e esperança consumia seu pensamento. Denise, o que você quer dizer com isso? A voz de Maria estava presa na garganta. Eu não queria te contar pela mensagem, mas ele é uma pessoa que ajudou sua avó quando ela estava em necessidade. Ele pode ter informações valiosas sobre sua família. Vou te encontrar no café. O mundo ao redor de Maria pareceu parar. As memórias do que sua mãe lhe dissera, sobre a força da avó, começaram a se entrelaçar com o presente. O investidor que poderia ajudar sua comunidade tinha raízes ligadas à sua história familiar que ela queria desvendar. Maria respirou profundamente e assentiu para si mesma. Sim, vamos nos encontrar. Desligou, o coração acelerado. O que isso significava? Ela tinha agora uma nova missão, e a intenção de transformar sua dor em poder tornava-se mais real a cada momento. O sol ainda brilhava alto, e Maria sentia como se estivesse finalmente pronto para abraçar seu destino. A conexão entre o passado e o futuro tornava-se palpável, e, enquanto voltava para o café,
ela soube que não era apenas a mudança que estava prestes a acontecer, mas uma verdadeira revolução interna. Maria estava pronta para encarar qualquer tempestade que viesse, pois sua voz e a força de sua história estavam a caminho de criarem um futuro mais brilhante. Seu passado não era um peso, mas um impulso. E com essa nova luz, ela entraria em ação. Todos estavam prestes a ver a mulher extraordinária que ela realmente era. Maria tinha clareza agora, a transformação estava apenas começando. E quando finalmente se confrontasse com o investidor, não o faria apenas como faxineira, mas como a mulher forte de sua família, pronta para lutar e triunfar. A história não era apenas dela, era uma história que precisava ser contada e reconhecida por muitos. E nesse sentido de renovação, elas estavam certas de que podia inspirar outros, assim como sua avó havia feito um dia. Com um sorriso renovado e um coração aberto, ela estava pronta para encontrar tanto seu passado quanto o futuro. Essa era a verdadeira jornada. Não só para Maria, mas para todos que ela poderia tocar ao longo do caminho. Essa era a hora e a transformação estava chegando, prometendo mudar a vida de muitos por essa nova oportunidade que se abria diante dela. Antes de entrar, fez uma promessa silenciosa para a avó e para si mesma: nunca mais se deixaria ser definida apenas por seu passado, mas pelo imenso futuro que tinha em suas mãos. Cada passo que desse agora faria ecoar a força das mulheres que vieram antes dela. E assim Maria entrou no café, não só com seu passado em mente, mas com a determinação de mudar o futuro. O novo capítulo estava prestes a ser escrito, e seria grandioso. Agora, mais do que nunca, era hora de se conectar, agir e brilhar. E você? Está pronto para se conectar e ser parte dessa história? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora e alimente o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer a diferença.